Fala rapaziada, mais um vídeo, continuando o nosso estudo de segurança orgânica, agora o tópico de prevenção e combate a incêndios. Então, como de costume, sem enrolação, vamos para o que importa. Então, prevenção e combate a incêndios. Bom, conceitos importantes que nós temos: o que é fogo, o que é incêndio e o que é combustão. Fogo é a consequência de uma reação química, lembrando lá do tetraedro do fogo, tetraedro do fogo, que o centro dele é a reação em cadeia, certo? Então, combustão, comburente, reação em cadeia, combustão, comburente e combustível, não é isso? Aqui, momento e tiro. Incêndio é o fogo que foge ao controle do homem. Então, consequência de uma reação química, fogo, fugiu do controle, é incêndio. Combustão é a reação química de oxidação com a liberação de luz, calor, fumaça e gases. Principais componentes para a existência do fogo. Aqui é o triângulo do fogo, certo? Então nós vamos ter combustível, comburente e o calor. É isso aqui, ó. Combustível, comburente, calor, e no meio a reação em cadeia ou reação química que vira o tetraedro. Mas primeiro nós temos o triângulo do fogo. Então, os principais componentes para a existência do fogo são três: o combustível, o comburente e o calor. O combustível é toda substância capaz de queimar, servindo de propagação ao fogo. Os combustíveis podem se apresentar na natureza sobre três estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Aqui entram as classes, que nós vamos ver mais à frente, quando eles queimam em sua totalidade, sem deixar resíduo é uma classificação, deixando resíduo é outra classificação e assim vai. Então, comburente, o mais comum é o oxigênio. Falou em comburente, já traduz isso aqui para O2. Então, é o elemento químico presente no ar atmosférico, participando da reação química do fogo. E 3, o calor, que é o elemento que fornece a energia necessária para iniciar a reação entre o combustível e o comburente, mantendo e propagando a combustão. Então, como a chama de um palito de fósforos, por exemplo. Aí nós temos a exemplificação do triângulo do fogo, com o necessário para existir. E aí, para extinguir o fogo, basta desfazer o triângulo, ou seja, tirar um de seus lados. Então, nós vamos ver os métodos de extinção do fogo. Método de extinção. E para cada extinção de um dos lados, né? Cada desfazimento de um desses lados aqui tem um nome de método de extinção. Então, quando eu retiro o comburente é um método, quando eu retiro o calor é outro método e quando eu retiro o combustível é outro método. Vamos ver mais à frente. Daí, a evolução do triângulo do fogo, nós temos o tetraedro do fogo. Então, percebeu-se a necessidade da existência de uma reação química em cadeia para a existência do fogo, para que a existência do fogo realmente se concretize. Então, adotou-se em substituição ao triângulo do fogo o tetraedro do fogo. Além do calor, do comburente e do combustível, é necessária a reação química. E ela foi inserida aqui exemplificadamente no centro. Beleza? Então, calor, comburente, combustível e reação química em cadeia.
Daí os processos de extinção de incêndio, que é aquela retirada de um dos lados, né, do triângulo do fogo, ou evolutivamente falando do tetraedro do fogo. Então é a retirada de um dos quatro lados, né? Poderíamos dizer assim, de um dos quatro processos. Então nós temos, né, o resfriamento, abafamento, isolamento e a extinção química. O resfriamento é quando é extinguido o calor. Então, não tem calor, resfriou, extinguiu o fogo. Abafamento é quando a gente extingue o comburente, ou seja, o oxigênio. Comburente extinguido, abafado, sem fogo. O isolamento é quando nós retiramos o combustível do jogo. Então, retirada de combustível, isolou e extinguiu. E a extinção química ou quebra da reação em cadeia, que é o desfazimento da reação química. Então, extinção química, quebrou a reação em cadeia, extinguiu o fogo. Avançando. Então, exemplificadamente, resfriamento, diminuição da temperatura, isolamento, retirada do material que está queimado ou queimando, que é o combustível, o abafamento, que é a retirada do comburente, só lembrar de oxigênio, e reação em cadeia, combate e inibição de ação ou quebra de reação em cadeia. Então, mais uma vez, resfriamento, o elemento a ser combatido é o calor, no abafamento, o comburente, no isolamento, o combustível e no método de extinção química é a quebra da reação em cadeia. Métodos de transmissão do fogo. Então, como que o fogo é propagado ou transmitido? São basicamente três: irradiação, convecção e condução. A irradiação é a transmissão de calor que se processa sem necessidade de continuidade molecular entre a fonte calorífica e o corpo que recebe calor. Então, é a transmissão de calor que acompanha a emissão de luz. É por meio das ondas de calor, né? Então, as ondas de calor atingem os objetos, aquecendo. O calor do Sol é um caso típico de calor radiante. O método de transmissão e irradiação. Então, temos um exemplo. Aqui um prédio A e um prédio B. E a irradiação do fogo, do incêndio. Então, o incêndio começou no prédio A, alastrou-se para o prédio B, mesmo não tendo nenhuma ligação física. É o fenômeno da irradiação. Próximo método de transmissão de fogo, condução. É a transmissão de calor que se faz de molécula para molécula. Então, diferente da irradiação, totalmente oposto, né? É a condução, que precisa do contato. Então, através de um movimento vibratório, a agitação das partículas moleculares, que anima e permite a comunicação de uma para outra. Aí um exemplo do bastão de ferro, bem perto do fogo aqui, e ocorre essa transmissão de calor. Avançando, a convecção, terceiro e último método de transmissão de fogo, é a transmissão de calor característicos dos líquidos e gases. Constitui a formação de correntes ascendentes no seio da massa fluida. Então, falou em convecção, lembra desse exemplo aqui do prédio e as chamas crescendo na vertical. Isso é a convecção. O fenômeno da dilatação e consequente perda de densidade da porção de fluido mais próximo da fonte calorífica. Então, o incêndio primário se dá no térreo e aí vai incendiando por convecção até acabar o prédio, né? Até a cobertura, digamos. Os três reunidos em uma imagem. Então, irradiação, condução e convecção. Daí temos as classes do fogo, que são
5. A, B, C, D e K. Então, a classe A são os materiais de fácil combustão com propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, deixando resíduos. Então, o que queima e deixa resíduo é tecido, madeira, papel, fibra. Esse é a classe A. Classe B são os inflamáveis, os produtos que queimam somente a sua superfície e não deixam resíduos. Então, lembra da gasolina, né, de óleo, graxa, verniz, tinta. Aqui, óleo, importante salientar que esse óleo aqui é o óleo de carro, tá? Bom separar isso aqui. Então, gasolina, óleo do carro, as graxas, vernizes, aí sim, tintas e qualquer outro produto que queime somente em sua superfície. Avançando, classe C, quando ocorrem equipamentos elétricos energizados. Importante, energizados, porque se não tiver energizado, por exemplo, o computador fora da tomada, ele vai ser categorizado em classe A, porque imagina um computador queimando, vai deixar resíduo, certo? É plástico. E se tiver energizado, é classe C. Então, motores, transformadores, quadros de distribuição, fios, tudo que está energizado. Classe D, elementos pirofóricos. Os que têm propriedades ou tendência de, quando na forma de partículas finas, apresentam grande área de contato e reagir com o ambiente. Aqui entram os elementos, né? Magnésio, zircônio, titânio, potássio, zinco, todos com características pirofóricas. Classe K, específica para fogo em óleo e gordura em cozinha. Então, esse óleo, sim, óleo e gordura de cozinha, é classe K. Óleo e graxa de carro, tintas, vernizes, etc. Classe B, beleza? Então, resumo. E aqui é importante prestar atenção nos formatos e cores. Recentemente eu fiz uma questão, acho que foi de algum tribunal superior, e cobrava esse conhecimento aí, de qual era a forma e a cor, se eu não me engano, dos categorizados em classe A. Então aí tinha a opção A, B, C, D, E dizia tipo triângulo verde, quadrado vermelho, exatamente do jeito que está aqui. Então, triângulo verde, classe A, quadrado vermelho, classe B, círculo azul, classe C, estrela amarela, classe D. E aqui no caso, esse quadrado preto, ele não é um quadrado preto, né? A doutrina adota um hexágono prateado. Então, um pouco mais claro que isso aí, um cinza, né? Um cinza escuro, mais ou menos assim. Beleza? Vou até pegar o cinza aqui, que aí fica certinho. Então, a classe K, ela é representada pelo hexágono prateado ou cinza. Beleza? Agora, se caísse a opção quadrado preto e não tivesse essa outra opção aqui, e não tivesse nenhuma das outras, né? Obviamente, nós marcaremos que seria a correta, beleza? Sem arrumar briga com a banca. Então, tipos de extintores. Para cada classe, esse resumo é interessante, que mostra mais ou menos como eles são, né? Então, nas instalações e qualquer órgão que você visitar,
vão ter alguns desses pelos extintores, ou pelos corredores. E aí aqui temos as classes para as quais eles são úteis, né? E aqui o tipo de substância que ele é preenchido. Então, por exemplo, para classe A e C, água pressurizada e encontrados nesses locais. Para classe A e B, espuma química, encontrados normalmente nesses locais. Para classe B e C, dióxido de carbono. Para classe D, pó seco, classe D, é o pó químico seco, pó de extinção de incêndio, é o PEI, né? Vamos olhar mais para frente aí essa sigla, mas é o pó seco é chamado de pó de extinção de incêndio, ou pó químico seco. Não, pó químico seco é outro, né? Então, para ABC, esse aqui é o mais comum porque abrange mais, ele extingue mais, né? Ele é 3 em 1. Então, pó químico seco ABC, edifícios em geral, escritórios, lojas, depósitos, marcenaria. Tem o pó químico seco BC, que não vai extinguir o ar. Agente de limpeza também bastante comum. E o classe K, somente em oficina mecânica, fundidoras, indústrias de grande porte e cozinhas industriais, tá? E ele de fato um extintor assim bem cromadão, prateado. Então os agentes extintores em espécie, nós temos o principal e mais abundante, que é a água, age principalmente por resfriamento, atua também por abafamento e extingue fogos classe A. Então, a água age principalmente por resfriamento e secundariamente por abafamento, mas por abafamento depende da forma que ela é aplicada. Então, na forma de neblina e jato contínuo, ela pode ser aplicada por abafamento. Qual seria o contrário disso? Seria o balde de água, né? Que seria por resfriamento. E aí, a água, como agente extintor, extingue fogos de classe A, que são aqueles que deixam resíduos. Então, a água nunca será empregada, nunca será nos fogos de classe B, salvo quando pulverizado sob a forma de neblina. Então, por exemplo, classe B é o que? Gasolina. Gasolina, dá para apagar com água? Dá, desde que ela seja pulverizada em forma de neblina. A água não vai ser empregada em classe C, que são equipamentos energizados. Vou escrever aqui. Equipamentos energizados, salvo quando se tratar de água pulverizada. Então, mais uma forma que ela tem de se desenquadrar em somente classe A para poder extinguir fogos de outra classe. Então, B, se for em neblina, e C, se for pulverizada. Tirando isso, a água não será empregada em nenhuma outra hipótese, tá? Então, classe B, salvo neblina, classe C, salvo pulverizada. Uso da água como agente extintor em abordagem recente. Então, trazendo uma questão que foi cobrada para a Polícia Institucional do MPU, questão 64, prova tipo 1, nós temos as técnicas de extinção de incêndios abrangem aquelas operações necessárias ao ataque e extinção do foco principal do incêndio. Todos os fatores de risco oferecidos pela classe e tipo de incêndio devem ser considerados para serem determinados os perigos e a técnica a se utilizar. A respeito das técnicas de extinção de incêndio, é correto afirmar que
correto afirmar que. Então aí tem a extinção de incêndio de classe C, exige que o agente extintor conduza corrente elétrica e atue por princípio de resfriamento e abafamento? Não, né? A água em incêndios da classe A pode ser utilizada em ataques diretos, indiretos ou combinados, dependendo da necessidade de cada emergência. Nós vimos que é isso. Incêndios de classe C são caracterizados por materiais que não reagem com água. Trata-se de um tipo de incêndio fácil de ser combatido. Errado. São os materiais pirofóricos. A água na extinção por abafamento deverá ser aplicada em jatos contínuos e fortes. Por abafamento, não é? De duas uma, ou por resfriamento vai ser jato contínuo e forte, ou por abafamento vão ser jatos pulverizados ou neblina. E uma ventilação adequada aumenta o risco de flashover e backdraft. Esse item aqui foi motivo de discórdia na correção. Nós veremos adiante do que se tratam esses fenômenos. Beleza? Então, gabarito letra B. Beleza? Avançando, flashover e backdraft. Para complementar o nosso estudo. O que são isso, né? Essas duas coisas são fenômenos do fogo. Então, em alguns incêndios, o comportamento do fogo é diferenciado, podendo gerar os chamados backdraft ou flashover, que são fenômenos do fogo e que muitas vezes são extremamente agressivos em relação à sua propagação e intensidade. Esses fenômenos podem ser ignição súbita, que é o flashover, e a ignição explosiva, que é o backdraft. Então aqui temos um gráfico, né? O backdraft aqui no ápice da temperatura temos o flashover, depois no resfriamento temos o backdraft. Calma que vai dar para entender, tá? Então fogo em estágio de crescimento, flashover, ignição súbita. Fogo completamente desenvolvido, quando começa a baixar, fogo em estágio em declínio, backdraft ou ignição explosiva. Vamos lá. Ignição súbita, ou flashover. Então, de forma simples, o fogo gera calor e propaga este para outros materiais combustíveis que estejam dentro do ambiente. Beleza? Esses materiais combustíveis geram vapores devido à ação do calor sobre eles, e estes vapores se combinam com o oxigênio, tornando-se inflamáveis. O processo de liberação de vapores dos materiais combustíveis sólidos é chamado de pirólise. Então, a liberação de vapores dos combustíveis acontece tão logo estes atinjam o seu ponto de fulgor, que é a menor temperatura no interior do ambiente, capaz de fazer os materiais combustíveis liberar os vapores. Então, após o início da pirólise, que é esse processo de liberação dos vapores dos materiais combustíveis sólidos, se o ambiente continuar aquecendo, os materiais combustíveis atingem o ponto de combustão e, na sequência, o ponto de ignição. 3 conceitos muito bons aqui. Então, ponto de fulgor, menor temperatura no interior do ambiente. O ponto de combustão, quando ele começa a pegar fogo. E de ignição, já poderíamos dizer que é a explosão. Perceba, ignição súbita, é o flashover. Então, de repente, acontece, certo? Quando os materiais combustíveis atingem o ponto de ignição, incendeiam-se quase que simultaneamente, provocando o flashover que deixa o ambiente tomado pelas chamas. A principal causa do flashover é a alta temperatura, que fica aproximadamente a 600 graus. Beleza? Passado o flashover, vamos ao backdraft.
Então, backdraft é conceituado como explosão decorrente da entrada repentina de ar. Já diferenciamos. Num ambiente pouco ventilado, com grande concentração de gases aquecidos e com fogo em estado de latência. Fogo em estado de latência é quando não há chamas. Um ambiente com pouco oxigênio não gera chamas ou essas são quase imperceptíveis. No entanto, provoca aquecimento local e dos combustíveis, os quais liberam vapores devido à ação do calor, e esses vapores aquecidos são inflamáveis, mas devido ao baixo percentual de O2, eles não queimam e ficam concentrados no ambiente. Caso ocorra alguma abertura, entra oxigênio, pega fogo entre os vapores simultaneamente, provocando uma explosão que é chamada backdraft, ou seja, ignição explosiva. A principal causa do backdraft está ligada a uma abertura repentina forte de ar para o interior do ambiente. São condições para a ocorrência desse fenômeno a restrição de oxigênio e temperaturas acima de 700 graus Celsius. A inserção abrupta de ar no ambiente pode ocorrer tanto pela entrada dos combatentes, o pessoal entrando para combater o fogo, quanto pela quebra de uma janela em função da pressão exercida pela própria fumaça sobre os vidros. Fechou? Então, aí momentos que antecedem um backdraft. Fumaça escura e espessa, ventilação limitada ou sem ventilação, até porque a inserção de O2 nesse ambiente vai causar um backdraft. Portas e janelas quentes em toda a extensão, vidros e janelas escurecidos de fuligem ou com aspecto oleoso, poucas ou sem chamas visíveis, possíveis assovios em rachaduras ou pequenos orifícios, pulsações de fumaça através de frestas, rápida aspiração de ar caso seja feita uma pequena abertura, e um plano neutro muito baixo ou inexistente. E o que é isso? Então, o plano neutro é um nível onde a pressão dos gases quentes e frios se equilibra, criando uma espécie de linha divisória na fumaça. Acima do plano neutro, a tendência da fumaça é sair do ambiente, enquanto abaixo dela, a fumaça tende a se acumular. Esse é o conceito crucial, pois indica a direção do fluxo de fumaça e calor, auxiliando na tomada de decisão durante o combate ao incêndio. Então, nós temos aqui o plano neutro. Acima dele, a fumaça vai embora. Abaixo dele, a fumaça se acumula. Beleza? É chamada interface de capas. Abaixo dela, a fumaça se acumula. Então, o objetivo nessa etapa não é apagar o fogo, mas esfriar os gases. Observar a mudança no plano neutro. Se começar a subir, indica que o resfriamento está funcionando, aumentando cuidadosamente a abertura até que seja seguro entrar no ambiente para extinguir o fogo. Se o plano neutro não alterar mesmo com o resfriamento, possivelmente a situação está piorando. Nesse caso, afaste-se e combata a distância utilizando jato sólido. Lembrando, a inserção abrupta de O2, oxigênio, gerará muito provavelmente, o backdraft. Prosseguindo, agentes extintores. Então nós vimos a água, né? E agora nós vamos falar da espuma. A espuma pode ser química ou mecânica conforme o seu processo de formação. Então, quais são os dois principais processos de formação da espuma? É o processo químico e o processo mecânico. Só conectar o carregador aqui rápido. Então, a espuma pode ser gerada pelo processo químico, né? Que resulta da reação entre as soluções aquosas de sulfato de alumínio e bicarbonato de sódio, e a solução mecânica, na formação mecânica, se a espuma foi produzida pelo batimento de água
famoso LGE, líquido gerador de espuma e ar. LGE e ar, beleza? Isso aí é o LGE, beleza? O combatente vai estar aqui bombeando, né? Ele coloca o tubo no líquido gerador de espuma e conecta a mangueira, o extintor, para gerar o agente espuma, agente extintor espuma. Então, a espuma é mais uma das formas de aplicação da água, pois se constitui de um aglomerado de bolhas de ar ou gás, CO2, envoltos por películas de água. E aí a espuma extingue fogos de classe A e B. Mais leve que todos os líquidos inflamáveis, é utilizada para extinguir primariamente incêndios por abafamento e por conter água, possui uma ação secundária de resfriamento. Então, é o inverso da água, né? A água, primeiro por resfriamento, segundo por abafamento. E aí nós temos o terceiro agente extintor, gás carbônico, CO2. Então, também conhecido como dióxido de carbono, CO2, é um gás mais denso que o ar, sem cor, sem cheiro, não condutor de eletricidade e não venenoso, mas asfixiante. Age principalmente por abafamento, secundariamente por resfriamento. Tem a mesma função da espuma, primeiro abafamento, segundo resfriamento. Porém, ele extingue fogos de classe B e C e também de classe A. Esses de classe A apenas em seu início. Então a espuma extingue fogos de classe A e B e o gás carbônico de classe B e C e A apenas em seu início. E aí o PEI, mais um agente extintor, pó para extinção de incêndio. A substância constituída de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio. Sim, já caiu a composição do PEI em prova, que pulverizadas formam uma nuvem de pó sobre o fogo, extinguindo por quebra da reação em cadeia e por abafamento. Então, extinção de incêndio, PEI, só lembrar de extinção química ou quebra de reação em cadeia, e pó, nuvem, só lembrar de abafamento. Extingue fogos da classe B e C. Então ficou fácil, né? Água, classe A, espuma, classe A e B, CO2, classe B e C, e A em seu início, e PEI, pó para extinção de incêndio, classes B e C. Beleza? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo nós continuamos do assunto de instalação dos extintores. Beleza? Rapaziada, muito obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho, né? Nossos estudos aí. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um comentário aí, curtir o vídeo e compartilhar, beleza? Valeu, bons estudos, até a próxima.